Mais um episódio da Sete Play no ar. Hoje eu já quero começar agradecendo nossos patrocinadores. A Quero Café aqui do centro de Florianópolis. Assim, ó, pega a dica. Se você quer um local para encontrar seus amigos, tomar um café delicioso, assim, o cardápio é top demais. Almoçar ou tomar aquele drink no final do dia, vem para Quero no centro de Florianópolis. Se você ainda não conhece, você está perdendo tempo, corre para Quero. A Global Emergências Médicas, nosso parceiro de ambulância. Você que promove eventos e quer o seu evento ainda mais seguro, com uma equipe médica, cuidando dos seus convidados, a Global Emergências Médicas é referência em eventos e eventos esportivos também. Então, chama a Global Emergências Médicas e X Calota Brasil, a maior rede de franquia de X do mundo, agora nosso parceiro também. Tenho certeza que tem um X Calota aí na sua cidade, aí perto de você. Então chama no QR Code, é um lanche gostoso, com mais de 28 centímetros, para matar a fome da galera. É o lanche que foi feito para ser compartilhado. Vamos para o currículo da minha convidada de hoje. A minha convidada de hoje, eu vou mudar. Hoje eu vou falar sobre uma história. Hoje o nosso podcast vai ser contado em cima de uma história muito bacana, que é de transação de carreira, empreendedorismo, franquia e coragem de mudança de vida. Ela que é enfermeira concursada e largou sua carreira para empreender. Hoje eu recebo a proprietária da unidade da Quero Café aqui do centro de Florianópolis, Stella Schmitz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Eu falei o currículo certo. Falou. Esse é o rosto por trás da Quero do centro de Florianópolis, né? Stella, para a gente começar, a gente tem uma pergunta padrão. Quem é a Stella? Então, a Stella é nascida num município bem pequenininho, no interior do Rio Grande do Sul, em Poço das Antas. Nascida e criada lá, é um município de 2.000 habitantes. Saí de lá para fazer o ensino médio e depois disso fazer a graduação no curso de enfermagem em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na Unicinos. Trabalhei por 20 anos como enfermeira e depois disso resolvi empreender e hoje sou franqueada da unidade do Quero Café de Florianópolis. Eu ia dizer, fique à vontade, né? Mas o lugar aqui é dela. Tá se sentindo em casa? Estou absolutamente em casa. Porque hoje eu estou mais aqui na unidade, mais na loja do que em casa, né? Oh. Então eu estou absolutamente em casa. Estamos quase na sala da casa dela gravando hoje. Mais ou menos isso. Stella, e como surgiu a ideia ou a necessidade de empreender? Então, como eu te disse, eu sou formada em enfermagem, né? Gosto da enfermagem, amo a enfermagem. Trabalhei por 20 anos e não saí desta por uma decepção, uma desilusão, ou por não gostar mais, ou por não me satisfazer profissionalmente, não. Mas, como eu te disse, eu era concursada e estava lá, que eu via assim que eu estava estagnada. Eu não ia mais evoluir lá onde eu estava. Uhum. Eu era funcionária da prefeitura no município de Poço das Antas, né, um município de 2.000 habitantes. Nossa. Por muitos anos eu fui a única enfermeira da cidade. Né? Vai cuidar de 2.000 pessoas. Exato. E por muitos anos eu fui a única enfermeira da cidade, responsável pela unidade na área da enfermagem. E acima de mim era o secretário da saúde, né? Então, tipo, eu não tinha mais como evoluir lá no município, lá na cidade, na minha área, na minha profissão. Até fiz uma pós-graduação em oncologia depois. Por que em onco? Porque eu gosto de oncologia, né? Gosto da área, mas não saí para trabalhar na área da onco, né? Até porque para mim era cômodo. Eu estava lá concursada, tinha essa estabilidade, né? Então para mim não ganhava mal, não posso reclamar, e para mim estava cômodo, né?
E aí chegou uma hora, assim, sabe, aquela crise da meia-idade, talvez. Eu, poxa, o que eu quero? Eu vou continuar, vou continuar aqui, vou me aposentar aqui, e aí depois vou ter uma aposentadoria INSS, e não que seja ruim, não, depende do que tu quer, né? Mas eu não queria só isso. Então eu pensei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que me mexer. Não é isso que eu quero, não quero ficar aqui parada, estagnada. Sim. Então, e o que a gente pode fazer? Aí nesse meio tempo, eu pensei, eu estava cansada de trabalho, casa, trabalho. Eu pensei, cara, eu vou fazer um curso de inglês para fazer alguma coisa diferente, sabe? Eu pensei, pá, vou fazer uma outra especialização, vou fazer uma pós-graduação. Vai ser um investimento muito alto para eu não ter retorno. Sim. Disso depois, eu continuando onde eu estou, né? Então, ou eu vou ter que sair daqui e vou ter que seguir fazendo mais uma especialização, um mestrado, um doutorado na minha área, ou, né? Então, eu estava naquela. O que eu faço da minha vida para mudar alguma coisa, né? Fiz o curso de inglês, enfim, acabei. Nisso veio a pandemia. Poxa. Acho que eu nunca trabalhei tanto quanto na época, né? Sendo a única enfermeira do município, tendo que testar todos os pacientes suspeitos e, bom, aquilo lá foi... Tanto que na época até, inclusive, chamaram mais um enfermeiro porque eu não estava dando conta, né? Imagina. Enfim, e a unidade do Quero Café, eu sempre tinha aquela pontinha de vontade. Eu ia perguntar, porque, tipo assim, você sai de uma estabilidade... Para empreender não é estabilidade. Não, nem um pouco. O que eu diga, né? Mas você tinha já uma noção de que seria assim, empreendedor, ou empreender ou não? Não. Eu vou abrir a loja, vou ficar rica. Não. Não. Não, eu sabia que não seria fácil, tá? Uhum. Questão de empreender, não, eu não sabia nada disso, não sabia nada sobre, mas eu nunca tive medo, tá? Eu nunca tive medo de arriscar, eu nunca tive medo de aceitar novos desafios, ou nunca tive medo de mudar, porque eu penso assim, cara, se tu vai, se tu faz, se tu trabalha, não tem por que não dar certo, tá? E enquanto que a gente estava implantando a loja, teve um dos rapazes, o Gus, né, que ajudou aqui na implantação, e ele diz, isso foi uma frase que me marcou muito e eu acho que serve muito, muito para mim, tá? Ele dizia assim, só perde quem desiste. Sim. Tu tá tentando de uma maneira, não tá dando certo, muda a tua estratégia. Não tá dando daquele jeito, muda a tua estratégia de novo, uma hora vai dar certo. E aí a gente vê assim, nos grandes empreendedores, assim, quantas vezes eles fracassaram, sim, até que eles conseguiram, né, dar a volta e fazer o negócio render, e fazer o negócio crescer. Uhum. Então, essa frase eu acho que é muito, muito boa, só perde quem desiste. Boa. Né? Ô, Estela, mas por que cafeteria? Tanta coisa que podia empreender. Já tinha alguma experiência na questão de alimento? Nada? Nada. Minha única experiência era na área da saúde, na enfermagem. Tanto hospital quanto unidade básica de saúde. Mas gostava de cozinhar, pelo menos? Não, detesto cozinhar em casa. Não gosto. Por quê? Por que cafeteria? Por que Quero Café? Teutônia é uma cidade vizinha que fica a 12 quilômetros de Poço das Antas, mais ou menos 30 mil habitantes, tá? E aquelas cidades assim que abrem coisas e logo fecham, né? Aquelas cidades assim que todo mundo reclama que falta tudo, mas quando abre um negócio, lá no início vai, mas daqui a pouco fecha. E eu morava em Teutônia na época, tá? E num prédio, assim, lá no 7º andar, e bem embaixo do meu apartamento, lá no prédio, abriu o Quero Café. Isso foi em setembro de 2005. Acho que foi. 20 anos. Não, foi 2000 e... Tem 10 anos, esse ano tá fazendo 10 anos, então foi 2015. Ah, tá. Isso. Então, tava eu e meu marido lá na sacada, foi a inauguração do Quero Café, sabe?
E a gente estava lá na sacada, inclusive vendo, né, a movimentação lá, a inauguração. E na época, essa é uma história que eu conto para o Matheus também, que é um dos sócios fundadores, né? E a gente estava lá na sacada pensando, quanto tempo para isso aí fechar? Sabe? E nada funcionava, nada durava, nada ia muito tempo. E ele, uns 3 meses. Eu disse, mais ou menos isso. E a gente foi acompanhando, né? A gente acompanhou a inauguração e eram 2 guri lá de Teutônia, sabe? Eles eram muito jovens, assim, e eram 2 gurizão, digamos assim, que resolveram montar a cafeteria. E o negócio foi crescendo e a gente viu, então, a inauguração, viu a evolução. Daqui a pouco, eles já, muito movimento, sempre bastante clientes lá no café, mas até então nem passava na minha cabeça um dia abrir uma cafeteria. No ano seguinte, eles abriram mais uma unidade no município de Lajeado, que é vizinha de Teutônia, e também deu muito certo. E ainda não tinha ideia de abrir. E aí depois, em 2017, eles começaram com as franquias. Eles abriram a primeira unidade de franquias, eles passaram a ser, então, franquia, né? E daí, então, só foi abrindo loja. E uma coisa muito interessante é que várias pessoas lá de Teutônia mesmo, que compraram a ideia, né? E que hoje são franqueadas. Várias pessoas lá de Teutônia que saíram de Teutônia para se mudar para a cidade, sim, onde estão abrindo a franquia para tocar a sua loja. Porque viram crescer ali, viu o negócio? Talvez seja isso um dos fatores, porque conheciam o Matheus e o Felipe, né? Uhum. E porque viram toda a evolução, né, da franquia, do Quero Café. Talvez se espelharam neles, não sei, mas enfim, muita gente de lá hoje é franqueado do Quero Café. Inclusive aqui no estado de Santa Catarina, eu acho que eu não sei exatamente quantas unidades tem aqui, mas eu acho que uma das lojas somente que não é franqueado de Teutônia, caraca, que é a Joana da Palhoça. São José, Blumenau, Joinville, Florianópolis, Itapema, Itajaí, é tudo pessoal de lá do Rio Grande do Sul e de Teutônia. E aí, vendo essa evolução toda, e eu estando nessa minha crise, digamos assim, eu disse, cara, vamos abrir um Quero Café, né? A gente podia ver qual que é, porque tá todo mundo, né? Modo de dizer, mas todo mundo da cidade. Todo mundo da cidade investindo no Quero Café, o negócio tá evoluindo. Na época da pandemia, inclusive, foi difícil para o pessoal, né, que tem comércio. A gente viu que muitas lojas, muitas coisas fecharam e o Quero Café não fechou uma unidade, né? Inclusive, eles abriram unidades durante a pandemia, que já estavam em andamento, né? Eles abriram unidades durante a pandemia. Meio que só no delivery, né? Porque é o que tinha, o que podia. E assim, a gente viu toda a evolução e disse, cara, vamos abrir um Quero Café, Foi a primeira opção já? Ou chegou a ver outras franquias? Não, coisas? Nem fui atrás. Foi assim, a ideia foi o Quero Café, né? E aí depois, em 2022, eu tive uns percalços na minha vida, pensei assim, cara, é agora ou nunca, né? Se eu não fizer agora, depois eu não faço mais. Foi então que eu e um casal de amigos meus, a gente conversou sobre, né? Sobre abrir o Quero Café, sobre abrir uma franquia, sobre fazer um investimento, sobre empreender. Sim. E aí nisso a gente pensou nas possibilidades e a gente, né, pensou, obviamente, primeiro no Quero Café e tinha uma outra pastelaria em Teutônia também, a pastelaria do Frei, que também estava começando com essa questão de franquias, tá? Uhum. Então, nessas duas, a gente chegou a pensar na possibilidade e a gente foi ver qual que seriam as nossas opções, tá? Então, ok. Então, o Alex, que na época era meu sócio,
ele ficou de agendar as reuniões para a gente ver, né? Para a gente saber como que funciona, ver qual que seriam as possibilidades. E ele foi conversar com o pessoal do Quero e marcou uma reunião pra gente, né? E nessa reunião, assim, vendo o apoio, vendo tudo por trás, né? A gente não teve dúvida, assim. Vamos abrir ali. Vai ser o Quero Café, né? Por todas as possibilidades, por tudo que o Quero oferece, para todas as horas, todos os momentos mesmo, né? Eu acho que tem uma grande perspectiva, assim. Sim, né? Mas vocês eram de lá, né? E como é que caiu Florianópolis? Nessa primeira reunião que a gente foi, eles tinham uma lista, né? A própria franquia já tinha um estudo de viabilidade, de quais seriam os municípios, de quais seriam as regiões viáveis. E na época, assim, lá no Rio Grande do Sul, tinha aquela região de Santa Rosa, uma região que eu não conheço, tá? E não me agradava, não nos agradava, né? Sim. Então, lá não gostaria. Canela, Gramado, interessante, Canela, Gramado, interessante. E aí tinha mais regiões aqui em Santa Catarina. Lages era uma opção, Palhoça era uma opção, Florianópolis era uma opção, e eu conhecia Florianópolis de férias, né? Sim. E quem não gosta de Florianópolis? Quem vem que não gosta, né? Quem não gosta de Florianópolis? Sempre gostei muito de praia. Cara, Floripa, né? Vamos ver a possibilidade, a viabilidade de abrir em Florianópolis. Tá, ok. Todas as cidades que estão listadas nessa planilha, elas são viáveis e são possíveis e estão abertas a receber as lojas do Quero Café conforme a franquia. No entanto, a gente tem que alertar vocês que em Florianópolis várias pessoas já tentaram e não seguiram adiante em função do custo de vida, do custo de aluguel, porque é uma cidade cara aqui, né? Já tinha aberto unidade fechada, foi isso? Não, aqui em Floripa nunca ninguém abriu. Antes, ali, quando ia preparar, olhar o... Isso, porque a gente... Se organizar, já via que era muito caro. Isso, tá. Porque quem vai atrás de ponto de aluguel de imóvel ou de um imóvel para colocar a loja, é tudo franqueado. Sim. Né? Então, assim, eles vinham e tentavam achar espaço para colocar a loja e acabavam desistindo, tá? Nesse meio tempo, tanto que nós levamos, foi de fevereiro até novembro de 2022, que a gente ficou atrás de ponto. Caramba! Para colocar, ou seja, persistência. Que a gente ficou atrás de ponto e negociação de aluguel para poder colocar a loja aqui, tá? Nesse meio tempo, a gente pensou também na possibilidade de... não vamos ver um outro lugar, tá? E aí outra cidade, em função dos custos. Vamos ver Lages, coisas assim. E o meu outro sócio, ele ficou bem tendenciado a colocar em Lages, tá? E eu disse, bom, Lages, eu não vou ser parceira. Porque eu tenho um outro porém, que o meu marido e o meu filho mais velho, eles hoje ainda moram em Porto Alegre, tá? Oxe. E eu e meu filho mais novo, de 7 anos, a gente se mudou aqui para Florianópolis para colocar o Quero Café. Sim. Então a gente fica naquelas, né? Idas e vindas. A gente mora aqui, eles lá, e nos finais de semana, então, eles vêm para cá. E na época eu disse assim, não, Lages para mim vai ficar inviável, porque uma coisa é tu ir de Florianópolis para Porto Alegre, né? E vice-versa. Sim. Outra coisa é tu ir de Lages para Porto Alegre. Aqui tem ônibus a todo minuto, aqui tem aeroporto, qualquer coisa, sabe? Sim. E Lages já é outra história. Então, eu disse, Lages para mim, eu não vou ser parceira de vocês para colocar em Lages. Então, temos que ver, fomos olhar em Palhoça. Cara, mas era para ser Florianópolis, né? E aí, o Alex, muito persistente na época, né? Ele ficava olhando ponto, e ele achou esse ponto aqui. Um ponto muito bom, né? Um lugar, uma ótima localização, mas um tanto carinho também, né?
E aí a gente negociou e põe aqui, tira ali, troca aqui, vai. E a gente chegou num acordo, então, com o proprietário, né? Sim. E foi lá em novembro de 2022, então, que a gente fechou o contrato aqui. E a partir de então, deu Mas seguimento. de fevereiro a novembro, vocês ficaram aqui na cidade procurando? Não. Continuava lá? Continuava lá, tanto que... Continuava trabalhando, não? Continuava trabalhando, tanto que a loja inaugurou dia 16 de março de 2023, a gente trabalhou até janeiro de 2023 nos nossos empregos, tá? Porque, tipo, para sair de lá e vir para cá, a gente tinha que se manter. Sim. Né? E toda a obra aqui do Queiro, porque isso aqui foi tudo reformado, o prédio estava destruído, né? Porque ele ficou um tempo fechado e aí foi invadido por mendigos e coisa assim, sabe? E o prédio estava destruído. E durante a obra, a gente de lá e o pessoal fazendo obra aqui. Então era tudo por vídeo, por mensagem, por imagem, a gente veio para cá, vinha para cá algumas vezes para acompanhar, mas toda a aquisição do mobiliário, das louças, dos insumos, toda a obra, material de construção, foi tudo nós estando lá e as coisas acontecendo aqui. Caracas. Mas quando você compra a franquia, é passado um modelo de local que tem que ficar? Ou eles já vêm, eles já fazem? Como é que é? Como assim? Pô, comprei a franquia da Queiro. Tá. Achei o prédio. Tá. Eles vão te dar um mapa de mais ou menos como tem que ficar, seguir um padrão deles? Ou eles, a franqueadora vem aqui e faz todo... Não, a gente escolhe o ponto, eles aprovam o ponto, né? E aí, assim, eles te dão o tamanho, digamos assim, da loja. Florianópolis é uma cidade grande, turística, a loja tem que ser uma loja grande. Sim. Teutônia é uma cidade pequena, a loja vai ser uma loja pequena. Então é isso que eles que definem, tá? E em cima disso, a gente compra a franquia e eles montam o teu projeto, digamos assim. Eles te dizem como... tu tem que seguir o padrão deles, óbvio, né? Tu segue o padrão deles e eles te dizem como as coisas têm que ficar, onde... Óbvio, sempre dando muito suporte. Durante toda a obra, todo o setor de engenharia lá dava muito suporte, tá? Mas assim, é dessa maneira que tem que ser e assim a gente vai fazendo. Mas é tudo como franqueado. Entendi. Tem franquias assim que tu vai... Nunca fui ver, tá? Mas assim, de ouvir falar que tu compra a franquia e tu paga um determinado valor e eles te entregam a loja prontinha. Chave na mão. Vai lá, opera, né? Aqui não, aqui é contigo desde o início. De achar o ponto, de montar a loja, de comprar os insumos. O gasto de reforma, tudo. É tudo contigo. É tudo franqueado. Móveis. Tudo. Aí só a questão de louça ali que é com eles, ou não? Tudo com a gente. Porque é personalizada, né? Mas é tudo... É um valor estimado que eles te colocam. Esse valor estimado tu precisa ter para colocar tal loja, tá? Mas é tudo com a gente, sim. O que é bom, porque um exemplo cara, eu nunca empreendi. Eu não tinha nem ideia de onde começar. Tu fazendo isso, tu já vai ter que ir, sair da tua caixinha, digamos assim. Tu já vai ter que ir em busca de outras coisas. Eu montar uma loja, jamais eu pensei que... Sim. Tu vai aprendendo fazendo, sabe? E se eles me entregassem a loja pronta, tá aí agora? Chave na mão, não sei nem ligar esse negócio aqui. Exatamente. E a partir do momento que tu vai comprando as coisas, tu já... Querendo ou não, tu já vai te inteirando. Tá, mas por que essa máquina e não essa? E por que esse freezer, esse tá mais barato e não esse? Tu entende? Então, assim, querendo ou não, tu montando a loja, tu já vai te inteirando de algumas coisas, assim. Entendi. E isso é uma coisa que não é um pré-requisito para eles, que tu tenha conhecimento em empreendedorismo ou que tu seja da área administrativa ou alguma coisa assim. Não. Isso não é um pré-requisito, digamos assim, para franqueadora. Sim. Interessante. A gente
teve mais contato com essa questão de franquias e tudo mais, agora acompanhando o X-Calota, né? X-Calota é franquias também, né? E a gente entendeu mais sobre o suporte que a franqueadora dá, né? Agora que a gente está entendendo um pouco mais sobre franquia. Mas o que você acha diferente, assim, de pegar um negócio pronto, tipo a Quero, que já tem nome, tem um plano de negócio para montar uma cafeteria do zero? Porque, tipo assim, tá, se botar na ponta do lápis, às vezes é mais barato você montar uma do zero, né? Eu vou lá, compro os equipamentos, boto o nome que eu quero, reformo, tudo mais. Só que de outra ponta não tem o suporte que eles dão. O que você achou de mais diferente entre montar do zero ou ter esse suporte da franquia? Eu nunca nem cogitei montar do zero. Eu não ia saber nem onde começar. Não, realmente, eu não saberia onde começar. Não, eu não teria condições, eu acho, sabe? Acho não, tenho certeza. Eu não tinha ideia, ainda mais na área da alimentação, entende? Me pedisse vamos montar um home care, ok, a gente podia até tentar começar alguma coisa do zero, porque, cara, foi minha vida isso, né? Agora, alguma coisa na área da alimentação, no café, começar do zero, aí eu não saberia onde começar. Entendi. Né? E eles dão esse suporte de ensinar a fazer as coisas? Tu diz o quê? Na operação? É. Sim. Porque eu vejo o cafezinho, chega decoradinho, tem todo, né, o pratinho bem apresentável e tudo mais, e eles têm esse suporte também? Sim, eu não sei como é nas demais, tá? Nas demais franquias de outras redes, tá? Mas, assim, o suporte do Quero Café é muito bom. É muito bom. E isso não só na implantação da loja, mas depois. Hoje, tipo, se eu tenho dúvida de alguma coisa, se eu preciso de alguma coisa, eu tenho para quem ligar. Eu sei para quem ligar, eu sei com quem entrar em contato. Sim. E eles me ajudam, sabe? E isso tanto na parte financeira, quanto na parte da operação, quanto na parte de logística, de marketing. Eu tenho muito, muito suporte. Tá? É um plano de negócio já montado. Montado, eu não posso reclamar, assim, em relação a isso, sabe? E isso também foi um dos motivos de ter escolhido e mantido a escolha do Quero Café, né? Sim. Porque se eu tiver alguma coisa, eu sei a quem recorrer e eu sei que eles vão me ajudar. Sim. Né? E será que é por causa disso que você falou, eu não tive medo em momento nenhum? Conta desse suporte? Medo eu tive. Teve? Medo eu tive, óbvio que sim, porque querendo ou não, Mas antes ou depois que você já estava aqui? Ai, eu não pensei muito, sabe? Antes. Antes. Cara, e se não der certo? E se não der certo? E era uma coisa que minha mãe dizia, meu Deus, mano, tu não tem medo? E se isso não der certo? Eu disse, mãe, eu tenho a minha profissão. Eu disse assim, fome eu não vou passar, né? Mas se não der certo, eu vou ter que buscar e voltar para minha área, que seja, né? Mas assim, eu não cogito a possibilidade de não dar certo. Isso tem que dar certo. Se não der de uma maneira, eu vou tentar de outra. Mas tem que dar certo, sabe? E tu me pergunta, deu certo já? Olha, eu acho que tá dando, né? Acho que tá dando sim, porque a gente tem uma clientela muito boa. Sim. A loja tá evoluindo, né? Então, os nossos feedbacks estão nos mostrando isso. Sim, a gente vê a questão de movimento, sempre tem bastante pessoas. E assim, mês a mês a gente vê que... Sim. Eu acho que a gente tá, aqui em Florianópolis, a gente tá indo no caminho certo, sabe? Sim. Mas desde o primeiro mês, você viu, tipo assim, deu certo? Não. Ou teve aquele, porra, cara, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Esse mês não deu tão bom. O meu emprego lá tava vindo tanto, agora eu tô empreendendo, não tá suprindo, ou já supriu desde o primeiro mês, como é que foi? Então... lembrando. Não, é que assim... questão de investimento, tá? Eu não tinha
um montante reservado para investir numa franquia. Sim. Tá? Então, assim, nós tivemos um bom valor de investimento que a gente captou com recursos de banco, digamos assim, né? Que hoje sim. a gente tem que pagar. Mas a loja sempre se pagou. Aqui sempre se pagou, né? Então, tem meses que são mais difíceis? Tem, com certeza. Tem meses que tu olha, ai, esse mês foi muito bom, não sei o quê. Com certeza tem também. Então, só que eu acho que isso é normal em qualquer negócio. O empreender, né? Então, tem meses que vão ser melhores, tem meses que vão ser piores, tem épocas que vão ser melhores, tem épocas que vão ser piores. Então, e isso é uma coisa que eles falam sempre desde o início. Não pensem que vai ser, que vocês vão entrar lá, vão abrir a loja e vai ser tudo às mil maravilhas e que vai ser só sucesso. Não, é muito trabalho, muito esforço, muita persistência, muito empenho, né, para o negócio dar certo. E isso não é só no início, isso é sempre. É sempre. Que nem eu venho para a loja todos os dias. Então, posso não estou o turno todo, mas eu estou aqui todos os dias. Em algum momento do dia eu estou na loja, sabe? Então, eu acho até para a equipe que isso é bom até para eles, né? Porque eles sabem, não, qualquer coisa, ela tá aqui. Se a gente precisar, ela vai estar aqui. Então, eu acho que isso é um dos pontos fundamentais, assim, né? Sim. Estar presente, te fazer presente aqui para a equipe. Sim, mas Estela, você não tinha experiência nenhuma de contratação. Hoje a gente vê, tem quantos funcionários? Eu tenho uma renca de gente aqui 20. trabalhando. 20 funcionários. 20 funcionários. Eles te dão um suporte nisso também? Eu tive que aprender na raça. De contratar? É. Eles me deram um checklist, digamos assim. O ideal é que seja assim, assim, assim. Tenha fundamental completo ou médio completos, tenha isso, isso e aquilo. Agora vai, né? Boa sorte. Aí onde onde eu procuro as pessoas para trabalhar? Vai no Cine, vai nos grupos de emprego e, né? Isso é com a gente. Mas então isso era conosco. Estudar a pessoa, analisar a pessoa, né? Pra ver se ela tá apta à função, você não vai deixar na mão, porque é complicado. Então, achar pessoas que regaçam a manga, estejam comprometido, que não faltem, que hoje eu acho que é o mais difícil, né? Então, sim, é difícil tu contratar pessoas e uma coisa é a entrevista de emprego ou o currículo, o papel aceita tudo, né? E outra coisa é na entrevista, tá? E outra coisa é no trabalho, no momento que eles estão ali trabalhando, que eles estão fazendo. Eles podem te falar mil maravilhas. É óbvio que tu vai fazer uma entrevista de emprego, tu não vai falar mal de ti mesmo, né? Eu acho ridículo quando a pessoa pergunta, qual um defeito seu? Sou perfeito, não tem defeito. Deveria ser a resposta, né? Mas só vê mesmo trabalhando ali no dia a dia, no quão comprometida a pessoa é, no quão dedicada a pessoa é. Convívio com os colegas, pressão, porque às vezes a casa tá cheia, tem que atender sua pressão. E assim, a experiência no Quero Café não é um pré-requisito. Tá? Óbvio que se tem alguém que já tenha alguma experiência, é bom, ainda mais se tu tá no aperto, tá? Mas assim, ela não é um pré-requisito, porque... E pra mim, eu também acho que isso é muito verdade. A pessoa tem que ter vontade, né? Vontade de aprender, vontade de fazer. Porque se tu tem vontade, tu consegue fazer. Ninguém nasceu sabendo, né? Verdade. Então, assim... Tudo que se faz a gente teve que aprender, eu tive que aprender a ter a loja, sabe? Então, acho que se tu tem vontade de aprender, eu também não sabia carregar bandeja com prato. É óbvio que eu não sei carregar o quanto os atendentes hoje fazem, né? Mas aquelas bandejas cheias de coisa, mas eu atendo os clientes, eu sirvo os clientes e eu também não sabia. Então, são tudo coisas que a gente aprende. Eu sei fazer os pratos da cozinha e eu também não sabia. E não gosto de cozinhar. Aqui eu gosto, em casa não. Então, inclusive hoje eu vou estar na cozinha, tá? Hoje de meio-dia. Mas é ter vontade, é querer fazer e querer aprender.
E aí antes tu me fez uma pergunta que eu acabei não respondendo, tá? Se a franquia te dá todo o treinamento. Sim, eles dão todo o treinamento antes de abrir a loja, Boa. onde tu treina, né? Os sócios operadores treinam os franqueados, e alguma parte da equipe treina lá em Lajeado, onde é a sede deles, e depois o treinamento acontece aqui na loja com toda a equipe inicial formada. Então, sim, legal. eles dão o treinamento da cozinha, eles dão o treinamento do bar, né, o treinamento de atendimento. Então, eles te dão esse suporte inicial para tu abrir a loja. E num caso, tipo assim, vamos lá, hoje o cozinheiro saiu. Você sabe fazer, você vai fazer. Mas até contratou outro, esse novo cozinheiro, digamos assim, pode ir lá fazer um treinamento ou não? Vai ter que aprender com você aqui? Poder, ele pode. Aí vai muito da minha visão, digamos assim, da minha visão e da visão da equipe aqui. Se é necessário, se não é, tá? Porque, que nem eu te disse, não é um pré-requisito tu ter experiência. É só tu ter força de vontade. Porque todos os processos que a gente faz aqui, eles são padronizados. Todos os processos que a gente faz aqui na loja, eles têm as suas fichas técnicas, eles têm o seu padrão. Então, por exemplo, o que tu vai comer aqui em Florianópolis, tu vai comer lá em Campinas, tu vai comer lá em Teutônia. Sim. Né? Esse é um dos requisitos, digamos assim, da franquia, que tenha esse padrão. Então, tudo é em cima de ficha técnica. Se tu for lá para a cozinha agora, eu vou te dar uma ficha técnica, eu vou te dizer assim, eu quero que tu faça esse prato. Se tu seguir o que tá ali, tu vai fazer o prato. Entendeu? Claro que num tempo bem maior do que os que já estão acostumados fazem. Sim. Né? E assim, é uma coisa que aqui é praticamente impossível tu saber tudo que a gente serve de cor, porque nós temos mais que 400 itens no cardápio. Caracas. Então, quando se trabalha com pesos, com medidas, coisas assim, tu não tem como decorar tudo. Então, são muitas fichas técnicas, muitas instruções de trabalho, né? Onde que a gente seguia, que a gente segue para montar os pratos ou todos os itens que a gente serve dentro do mesmo padrão. Sim. Né? A gente tomou um susto. A primeira vez que a gente foi pedir aqui, que a gente pegou o cardápio, a gente falou, caracas, a gente vai pedir o quê? A gente passou uma meia hora escolhendo. Porque tem muita coisa. Tem. Tem. É uma coisa que, se tu falar com o Matheus e com o Felipe, é uma coisa que eles vão dizer assim que, nossa, que cardápio gigante, por que vocês fazem um cardápio tão grande, um cardápio tão gigante, tão, né? Só que aqui é um lugar que, como a gente diz, para todas as idades, para todos os momentos, para todas as pessoas. Sim. Se tu quer vir com a tua família, tu tá com vontade de comer um prato de comida, mas o teu filho quer comer um doce, a tua esposa quer comer um lanche, a gente vai ter. Então vocês podem estar no mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo horário, comendo o que cada um gosta. Né? Então eu acho que essa versatilidade é um ponto muito forte do Quero Café. O cardápio é grande? É. Tem clientes que reclamam, meu Deus, mas a gente não sabe nem o que pedir de tanta coisa, a gente não consegue nem olhar o cardápio. Sim, mas a gente tem muitas opções para todos os gostos. Sim. Tá? Uma coisa que a gente nota muito, às vezes a gente vem gravar de manhã, é o pessoal mais tomando um cafezinho, aí a gente sai daqui perto do meio-dia, já tá cheio do pessoal almoçando. A gente, teve algumas vezes que a gente veio gravar à tarde, o pessoal tomando um café, tudo mais, e já um pessoal sentado na poltrona aqui, com o choppzinho do lado, já no final do dia, no happy hour. Falei, cara, é para todos os públicos, todos os momentos. E qualquer prato que tem no cardápio, a gente serve a qualquer hora do dia. Nós já tivemos clientes aqui que a loja abriu às 7h30 da manhã e pediram massa. Pediram massa com um filé, alguma coisa assim. Massa com alguma proteína. Sim. Né? É 7h30 da manhã. Então, todos os horários, chega aqui, serve o cardápio todo? Inteiro. Porque tudo é preparado no momento que o cliente
pede, né? Então, tipo, eu quero a massa, tua massa vai ser feita nesse momento. A gente não tem... Óbvio, a gente tem algumas coisas pré-prontas, né? Mas, assim, o prato vai ser montado e feito no momento que tu vai pedir. Cara, Então, que a gente legal. serve qualquer item a qualquer hora do dia. Que legal. Vai ser fresquinho toda vez que tu vier, vai ser um prato fresquinho. Para quem gosta de almoçar lá umas 4 horas da tarde. Muito, gente, tem muita gente. E olha que eu acho que isso é um ponto muito forte que a gente tem. Pois Porque é. às vezes tu procura as 4, tu não vai Não achar tem almoço partir... aqui. Florianópolis, a partir das 2, os restaurantes já estão fechados. 2, no máximo 3. É. Isso dia de semana, final de semana, talvez no shopping. Shopping. No shopping talvez, tu consegue, né? Aham. Mas fora isso, Olha, é difícil. muito bacana. Estela, e uma dica para quem tá querendo empreender? Ai, Uma enfermeira que queira largar a carreira. Não, brincadeira. uma dica para quem tá querendo empreender. Persistência, muita. Força de vontade, né? Tu diz assim, alguém que tá querendo empreender que, tipo eu, que nunca fez nada parecido na vida? Você acha, eu vou pegar um gancho aqui. Você acha que para empreender a pessoa tem que ter um caixa muito bom financeiramente, tem que ter uma conta gorda para deixar lá até o negócio começar a engrenar ou não? O ideal seria, né? Mas eu te digo que eu não tinha, não. Então, o Tinha bom um sonho. seria, porque aí tu não tem o sufoco, né? Porque daí ninguém te pega no sufoco. Por exemplo, se tu tem alguma coisa, tu vai ter aquela tua gordurinha lá. E isso sim é uma coisa que eles brigam muito. Tu tem que trabalhar pra tu ter a tua gordurinha, pra tu ter o teu caixa, pra tu não entrar no sufoco. Sim. Mas eu vou te dizer que eu não tinha, né? E a gente tá chegando lá. Então, o bom seria ter sim, né? Mas isso não é fundamental, porque tá dando certo e eu não tinha. Então, é bom, mas não fundamental. Mas a gente está falando de uma loja que se paga desde do primeiro mês, digamos assim, né? Mas a gente vê empreendedor aí que começa a ter retorno lá com 6 meses, 1 ano, e tem que bancar durante esses 6 meses despesa. O aluguel, às vezes, não tira nem para aluguel. Persiste, muda o foco, faz o quê? Viu? Que bom que eu não pensei muito nisso antes de investir. Tem todas essas possibilidades, né? Então, Complicado. eu fui muito confiante, né? Eu fui muito crente. Eu acreditava muito, Sim. tá? E isso é uma outra coisa que eu acho excepcional na questão do Quero Café, tá? Na questão dos guris, do Felipe, do Matheus, de todo o pessoal da franqueadora, assim, eles têm uma equipe de apoio excepcional lá, tá? E se eles acham, cara, não vai dar certo, eles vão te dizer, não vai dar sim. Sim. Tu vai ter que achar um lugar, por exemplo, lá na época a gente estava achando um imóvel, que custe no máximo tanto, senão não vai dar. Né? Tu pode investir tanto nisso, senão tu não vai conseguir. Boa. Né? Então, assim, eles são muito pé no chão e fazem tu ter muito pé no chão. É por isso que eu te digo, se eu não fosse investir com eles, digamos assim, ali, eu não sei nem como seria com outra franquia, mas eu não ia ter condições de abrir, eu não conseguiria abrir uma... Eu não ia conseguir empreender, porque eu tive todo esse apoio. Eu tive toda essa segurança, eles me passaram toda essa segurança e todo esse alinhamento, Esse amparo, né? essa percepção, esse know-how, esse conhecimento deles, né? Sim. E esse amparo, sim, com certeza. Então, tipo, a loja que só saiu porque eles disseram assim, ó, pelas projeções vai dar certo.
Mas só vai dar certo com muito trabalho, empenho e dedicação de vocês. Sim. Estela, e no meio desse tanto amparo que você falou, todo o treinamento, mas também uma mudança radical de carreira, digamos assim, o que você achou mais difícil ou qual foi o maior desafio nessa mudança aí? Eu acho que a distância da minha família, né? Até então, eu morava lá em Teutônia. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, da minha família, dos meus irmãos, que todos são de lá. Uhum. E eu vim pra cá, pra Florianópolis, eu não conhecia ninguém. Inicialmente, como eu disse, eu vim com o meu sócio, né? Ex-sócio hoje. E a família dele, que a gente é compadres, né? Dos ambos os lados, digamos assim. E a gente veio pra cá. E nós tínhamos uns aos outros, né? E deu. Eu não tinha mais ninguém. E eu vim pra cá com o meu filho pequeno, ele na época tinha 5 anos. E aí toda essa questão de inaugurar a loja, de loja no início, né, de ter que o empenho ser muito maior, né? E aí a questão dele era tudo comigo, de levar pro colégio, de buscar no colégio, de ajudar no dever, toda a questão dele era comigo. E eu não tinha o apoio de ninguém aqui. Lá, eu precisava ficar mais tempo no meu trabalho. Mãe, pega o Heitor na escola que eu preciso ficar mais tempo aqui, né? O meu irmão, o Estevam, vai lá buscar o Heitor no colégio, eu levo ele pro colégio, porque eu não vou vir almoçar hoje, que eu tô em reunião aqui em Lajeado. Então eu tinha todo esse apoio, sabe? Uhum. E aqui não. Aqui é 5h30, entre 5h30 e 6, eu tenho que largar o que eu estiver fazendo para buscar ele no colégio, e às vezes não dá. E aí tu te atrasa na escola, segura um pouquinho que eu já tô chegando, sabe? E é aquela correria, aquela coisa sempre, aquele compromisso. Então, e por estar sozinha aqui nesse sentido, Sim. né? Sozinha, hoje eu já tenho as pessoas, que nem eu tenho a minha equipe, que é excepcional, todos eles são muito bons, eu posso contar demais com eles. Sempre tem problemas, com certeza sempre tem problemas, né? Mas na hora do pega pra capar, digamos assim, eles pegam junto, né? Eu não posso reclamar, na hora do movimento eles pegam junto. Então, nesse sentido, sim, né? Eu posso contar demais com eles. Eu tenho os meus 2 supervisores da loja, que eu posso contar demais com eles aqui em questão da loja, tá? Sim. Mas nessa questão, assim, familiar, acho que pra mim foi o que mais pesou. Mais difícil. E qual foi o maior aprendizado? Podia ter me perguntado isso antes pra eu pensar. É para vocês verem que aqui não tem nada programado. Quando a pessoa me liga, porque acontece muito, quando a gente convida a gente para vir para cá, a pessoa manda mensagem um dia antes. Ei, mas o que você é perguntado? Para mim, eu me preparando. Eu falo, ó, tem 2 perguntas que eu vou te adiantar. Quem é você? E se tem alguma coisa que queira completar. É as 2 perguntas padrão. O meu maior aprendizado... que não importa o que tu vai fazer. Se tu fizer com dedicação, com atenção, com cuidado, com persistência, com carinho, digamos assim, tu vai conseguir fazer. Né? Por menos que tu saiba sobre, se tu te dedicar, se tu estudar, se tu for atrás, se tu correr atrás, tu vai conseguir fazer. Eu sempre acreditei muito nisso, tá? Mas agora sim eu acredito mais ainda. Cara, que nem eu disse, eu não sabia nada, nada disso. E eu tô fazendo. Vou muitas vezes fazendo enquanto as coisas vão acontecendo, mas eu tô fazendo e tá funcionando, né? Então eu acho que isso é um dos maiores aprendizados. Por menos que tu saiba sobre, se tu quiser, se tu tiver força de vontade e dedicação, tu vai fazer. Legal, show de bola. Uma aula aqui. Estela, pra gente finalizar,
Tem alguma coisa que você queira completar? Tem. Apesar de ter toda essa falta de apoio, que nem eu disse aqui, tá? De não ter essa mão que vai lá buscar meu filho no colégio, que vai, né? Sim. Apesar disso tudo, eu sempre tive muito, muito, muito apoio da minha família, dos meus pais, principalmente, né? E apesar deles estarem lá e eu estar aqui, apoio nunca me faltou. No apoio no sentido de motivação, vai que dá certo, no que a gente puder te ajudar, a gente te ajuda. Por várias vezes eu já liguei, mãe, vem me socorrer, porque a minha supervisora vai estar de férias e eu vou ter que fazer o fecha, vem ficar com o Heitor. Ela já veio várias vezes, né? Legal. Mãe, é época de prova, tu tem como vir dar uma mão para ele estudar, sabe? Então, assim, no que eles podem, no que eles conseguem, eles estão aqui comigo. Então, eu acho que, apesar de tudo, isso é fundamental, né? Sim. Ter esse apoio da família, né? Ter esse apoio do meu marido também, ele é meu sócio, né? E apesar dele, ele hoje, ele é enfermeiro no Clínicas, ele hoje ainda está trabalhando na área. Eu acho que ele não vai continuar, nem vou deixar ele parar, né? Porque os dois no mesmo ramo não vai dar certo. Não no mesmo local. Então, ele vai continuar. Compra outra franquia em outro lugar. Mas ele hoje ainda ele é enfermeiro, né? Lá em Porto Alegre. Mas todo final de semana ele tá aqui. Sim. Então, todo sábado ele tá aqui comigo na loja, né? E... ele não sabe fazer muita coisa, não. Mas ele ajuda a atender. Sim. Então, esse é o momento que eu posso dar uma folga para um funcionário, esse é o momento que, né, para cobrir banco de horas, coisas assim. Então, ele dá essa mão. E apesar dele não estar, isso também é um apoio muito grande para mim, né? Aí ele vem lá de Porto Alegre para cá no final de semana para ficar trabalhando na loja. Também, né? Então, isso é um apoio muito grande também. Eu acho que isso é fundamental. Porque por trás de tudo isso, sempre tem que ter as suas pessoas. Legal. Então... Stella, muito obrigado. Antes de virar a câmera, eu vou fazer um negócio diferente. Ela que vai falar do patrocinador hoje. Ela vai agradecer ela mesma. Adorei! Ela vai agradecer a Quero Café. Olhando para a câmera, agradece o nosso patrocinador Quero Café. Pessoal, para quem ainda não conhece, o Quero Café aqui no centro de Florianópolis é um espaço para todos os momentos, para todos os gostos, para todas as idades, do café da manhã, a janta, o happy hour, comemoração de festas de aniversário. A gente tem um brinde especial para quem está de aniversário. E como já foi dito na entrevista, a gente tem todos os pratos a todas as horas. Eu tenho certeza que você vai encontrar o que você está com vontade de consumir aqui no Quero Café. E além de ser um espaço agradável, aconchegante, para você fazer um encontro com os amigos, com a família, reuniões de trabalho. Então, assim, se você ainda não conhece, vem conhecer que vale a pena. Nada melhor do que a pessoa mesmo falar do seu negócio, né? Eu tô encurtando um pouco de falar do patrocinador, porque a minha filha falou: pai, você fala muito tempo. Fica muito tempo falando de lá. Eu dei uma enxugadinha. Aí, ó. Agora eu vou fazer isso, cada um fala o seu. Aí pode falar uma meia hora, uma hora, que aí eu falo: filha, não fui eu? Não fui eu. Mas, completando também os outros nossos parceiros, quero agradecer a Global Emergências Médicas, nosso parceiraço de ambulância. Você quer um atendimento médico residencial, chama a Global, tem o QR Code aqui embaixo, fala com eles. Eles têm uma equipe super preparada, uma ambulância avançada, vai até a sua casa. Se você conhece alguém ou tem alguém na família acamado, sabe a dificuldade que é às vezes fazer um exame, levar para fazer um exame de imagem, eles vão até a sua casa, leva o seu paciente, leva o seu parente, paciente até o hospital, faz toda essa parte de transporte com segurança e traz novamente. Então chama eles aqui no QR Code. E o X Calota Brasil, o lanche, o X com mais de 28 centímetros para você dividir com a galera. Então fica a dica, assim ó, é um mais gostoso que o outro,
Eu sou suspeito a falar porque eu sou clientaço. Eu não como carne, então é difícil. Eles têm um frango cream cheese que é muito delicioso. Enfim, assim, ó, o lanche muito bom. Se você tem uma namorada igual a minha esposa que tem uma fome de pedreiro, esse lanche é pra ela. Então, aposto que tenha um X-Calota aí perto de você. Chama eles aqui no QR Code. Estela, muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu falo pra todo mundo, agora bora tomar nosso café. Bora tomar nosso café. Hoje por conta da casa. Tchau.